Fluxo de caixa a gente mexe todos os dias, porque todos os dias você tem contas a receber, você tem contas para pagar e você tem dinheiro entrando, ou quase todos os dias, tá? Então, no máximo dos máximos, dia sim, dia não, você faz o controle do fluxo de caixa, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua organização e no crescimento da sua escola, tá? Então, cuide disso aqui de perto. Então, revisando, registro de forma organizada e aí você consegue planejar. Mas como é que eu registro, Ali? Como é que eu faço esse controle através do registro? Então, vamos lá. Você vai começar primeiro com as receitas. As receitas eu gosto basicamente de dividir em duas, tá? Que são as receitas de venda e a receita real. Eu, Alessandra, sempre divido em duas com meus clientes. Eu faço assim, meus alunos também. Então, eu divido a receita entre tudo que você vendeu, todas as matrículas que foram feitas, gerou isso aqui de receita de faturamento. Porém, talvez nem sempre isso seja a realidade, porque daqui a pouco o cliente, o aluno que você matriculou hoje, fez um pagamento no cartão de crédito que vai entrar no mês seguinte. Então, essa não é a receita real. Vai entrar na receita de vendas, claro, para você poder medir o crescimento de matrículas, isso é muito importante, quanto de matrícula você vem fazendo mês a mês, mas você precisa medir o dinheiro real que está no caixa da empresa, porque se você conta receita de venda como receita real, quando você for equiparar com a sua conta bancária, com caixa da escola, não vai bater esses valores, concorda? Então agora, depois de registrar todas as receitas, você tem receita todos os dias, vai anotando lá no fluxo de caixa. Anota eles separados, então, 2 setores diferentes. E aí vamos para as despesas agora. Então, você vai começar com as despesas variáveis. Ai, Ali, o que é despesa variável? As despesas variáveis são todas aquelas que estão intimamente linkadas com o produto ou serviço que você vende. Todos os custos que você tem, por exemplo, na matrícula com seu aluno, você conta como despesa variável, como, por exemplo, taxa de cartão de crédito. Quando você matricula e o aluno passa o cartão, você tem que pagar aquela taxa. Se você não matricula, não teve a taxa do cartão. Então, assim, fica bem fácil de entender o que é despesa variável, que significa que quando você tem matrícula, você tem aquela despesa. Se você não tem matrícula, zero daquela despesa. Por exemplo, nota de serviço, ou se você vende material didático também, a nota de produto. Então, você paga o imposto dessa nota. Isso é despesa variável. Todos os impostos que são linkados à venda, tanto faz de produto ou de serviço, entra na despesa variável. Outra despesa variável que você tem na escola é comissão de vendas. Se você tem os vendedores, que você comissiona eles por matrículas, isso entra para despesa variável. Porque se você matricula, você tem esse custo. Se não matricula, zero custo. Então é muito legal ter este custo. Despesa variável é uma despesa boa. Ela só não pode ser alta, mas ela precisa existir porque isso é sinal que você está matriculando. Então, bem claro, matriculou, tem essa despesa, vem para cá. Se não teve matrícula, zero dessa despesa, então isso caracteriza despesa variável, certo? Agora eu vou te mostrar como fazer o primeiro indicador da sua escola, que se chama, vou botar de outra cor aqui, margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é esse raio de margem de contribuição, Ali? Ele é
primeiro indicador, ou seja, o nome já diz, é quanto de margem que sobrou da sua receita que te ajuda a pagar os custos fixos da escola e ainda gera o lucro que você deseja. Lembrando que, eu falei antes, que uma escola, uma empresa, ela pode ficar sem lucro por algum tempo. O que ela não pode ficar sem receita, faturamento, entrada de dinheiro. Tá? Então, a margem de contribuição, ela vai dizer quão saudável está a sua empresa. Como é que a gente calcula a margem de contribuição? Uma fórmula matemática muito simples, tá? Vou botar aqui, ó, MC, margem de contribuição, é igual receita, tá? As receitas menos as despesas variáveis. Pronto. Facinho, né? Bem fácil, tá? Então, margem de contribuição, você vai pegar a sua receita e aí vai diminuir das suas despesas variáveis, certo? Só que aqui, ó, um adendo, tá? Se você tem as despesas variáveis são dentro daquele mês, você vai pegar a receita de venda, tá? Porque a receita de venda, você já tem que pagar naquele mês, você já paga o imposto, já paga a taxa de cartão, já paga o frete, já paga o fornecedor, enfim, tá? Então, precisa contar a receita de venda, combinado? E aí ele vai te dar aqui um percentual, vai te dar um percentual ou um valor que vai te dizer, ó, então, desse valor que entrou, sobrou esse valor aqui para pagar, por exemplo, digamos que entrou de receita de vendas daquele mês, entrou 10 mil reais. Entrou 10 mil reais e você teve de despesa variável dentro dessas matrículas ali que te trouxe 10 mil reais, você teve 3 mil reais de despesa variável. Ou seja, 7 mil reais é a sua margem de contribuição, é o que sobrou para você pagar os custos fixos e ainda gerar o lucro que você precisa, certo? Claro que aqui, ele serve bastante para quando você vende materiais didáticos também. Se você vê é 100% curso, o legal é você fazer a receita de vendas somado todas as entradas que você tem na escola, ou seja, alunos novos, alunos que você está matriculando nesse mês e alunos que já estão na escola para você tirar as despesas variáveis, porque daqui da margem de contribuição vai sair o seu cálculo do custo fixo.